Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine esta manhã meia fria, né? Mas tá tudo bem, estamos aqui para hoje ter a alegria e o prazer de ouvir a Gisele, que é lá do nosso lar, que vem nos brindar com uma palestra, nos falando do homem do bem, né? É onde todos nós vamos chegar, né? Se não chegamos lá ainda, faltam alguns passos, né? Mas ela vai nos orientar para que a gente mais apressadamente chegue lá e sermos o homem de bem. Quando eu falo homem, as mulheres também estão incluídas, e as mulheres sempre estão um pouquinho na frente, né? A maior parte das mulheres já chegaram lá. Os homens é que vem mais, os homens são mais devagar, né? Mas se Deus quiser vamos chegar lá. Então elevamos os nossos pensamentos, lembrando sempre a figura extraordinária de Jesus. E rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para compreendermos um pouquinho mais os seus ensinamentos. Assim, vamos repetir a prece que Ele nos deixou para iniciarmos esta pequena reunião. Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Mas não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, Gisele. Bom dia a todos. Com muita alegria que nós voltamos aqui a esta casa, né? Até falei para Ana que a gente sempre vem na quarta-feira à noite, né? Eu falei, nunca fui no domingo, ela me chamou no domingo. Mas o tema de hoje, eu estava montando, né? Até montei para ir para o centro, a gente chegando agora novembro, né? Dezembro, a gente se volta para as festividades do Natal, a gente se lembra de Jesus. A gente se volta mais para aqueles momentos, né? Mais de 2000 anos que Jesus veio à Terra, né? Trazer os seus ensinamentos, que são a lei do amor. E até a gente estava ensaiando as crianças lá do Alto de Souza, até tem um refrão de uma música, né? Que tal se fosse Natal todos os dias da nossa vida, né? Se a gente pudesse olhar os nossos companheiros o mesmo olhar do Natal, porque no Natal, né, Ana, a gente sabe que os corações ficam mais amorosos, né? E as pessoas realmente têm essa inclinação da amorosidade, da prática da caridade. Mas que tal se a gente tivesse esse olhar de amorosidade, de mais benevolência, de indulgência em todo o ano, né? E aí começamos a pensar no homem de bem, que é o que o Cristo nos ensinou, nos trouxe à Terra algumas informações. Deixa eu ver se ele vai mudar aqui o... Então, alguns pontos importantes para a gente falar desse tema, né? O homem de bem, caracteres do homem de bem. Nós temos no Livro dos Espíritos, né? Qual é o nosso guia e modelo para a gente se fundamentar na nossa conduta? É Jesus. Aí a gente pensa, poxa, mas Jesus é o homem que veio à Terra, ele construiu a Terra, né? Então, desde das primeiras formações, então, se ele é nosso guia e modelo, nós estamos tão distantes dele que fica muito difícil pensar nesse guia e modelo, porque nós temos tantas imperfeições,
A nossa jornada ainda está bem devagarinho, né? A gente começa, né, a perceber em nós dificuldades tão pequenas, picuinhas, mágoas, enfim. Aí você fala, poxa, é muito difícil eu me comparar a Jesus, né? Mas aí temos alguns pontos importantes para a gente pensar quais são as características do homem de bem. Então vamos começar a imaginar o que a gente, bom, igual Jesus está longe, um dia nós seremos anjos, um dia nós vamos chegar lá, né? Mas vai muitos milhões de anos. E o homem de bem, então, em síntese aí, ele conhece e pratica os ensinamentos do Evangelho. Também não está fácil, né? Aí complicou. Primeiro complicou porque a gente tem que conhecer o Evangelho. Coisa que às vezes a gente nem conhece integralmente, né? A gente conhece algumas passagens. E a gente, além de conhecer bem o Evangelho, a gente tem que praticar o Evangelho. Aí já ficou bem complicado. Mas vamos tentar simplificar aqui. E esses textos que eu coloco para ilustração são do próprio Evangelho, né? Então, diz o Evangelho, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Então, no livro dos Espíritos, nós temos as leis morais, né? Então, todos nós conhecemos um pouco, não sei se tem alguém que é a primeira vez que está aqui no grupo, todos já vêm, não tem ninguém, né, que está começando. Então nós temos as leis morais, e a última das leis é a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Então, nós observamos o que é a lei de justiça, do amor e da caridade. É procurar ser, na sua maior amplidão, justo com os outros. Porque, na realidade, a gente sempre quer justiça conosco. A gente se acha injustiçado. Então, o que é a justiça? Eu pensar no outro o que é bom para o meu próximo e não para mim. Então, a justiça, o que eu posso fazer que eu não o incomode ou que possa consolá-lo, auxiliá-lo. Então, a justiça, na amplidão do Evangelho, é nesse sentido. Eu sou advogada, né? Então eu falo, nosso advogado busca justiça. Mas então a justiça é a palavra mais filosoficamente utilizada e a menos executada, que é justiça, né? Então, para a advocacia, eu poderia dizer que as decisões nem sempre são justas. Então, na lei dos homens não há justiça. Amor na sua mais ampla expressão, o amor que compreende o respeito, que compreende a aceitação do outro, que compreende o entendimento do outro, que compreende a generosidade com o outro, a tolerância com o outro. E o outro, eu digo, na nossa grande família espiritual. Porque às vezes é difícil você exercitar o amor dentro da sua família, mas o sentido do homem de bem é aquele que faz para a humanidade, porque nós somos cidadãos do mundo, do universo. Ora nós encarnamos nessa pátria maravilhosa que é o Brasil, ora em outros países, em outros lugares. Então nós, espíritos imortais, somos cidadãos do mundo. E a caridade, que é o amor em ação. Então a gente começa com a caridade, né? Porque a caridade, ela pode ser exercitada na sua forma material e na sua forma moral. A forma material é mais fácil, né? Porque a gente se dedica um pouco de tempo, um pouco do que a gente tem, a gente distribui para as pessoas que precisam. Então, a caridade é o primeiro passo para que a gente consiga exercitar o amor, exercitar a justiça.
E a caridade, para que a gente execute a caridade, a gente também precisa ser caridoso com nossos companheiros. Não é, Ana? Porque a gente precisa entender, aceitar, compreender o nosso companheiro, para que a gente exercite a caridade na sua maior pureza. Porque a nossa maior dificuldade são os conflitos entre os companheiros. E eu digo isso porque eu participo de grupos espíritas há muitos anos. Então a gente tem que começar a entender que para eu fazer a caridade, eu preciso compreender os meus companheiros. Eu não vou fazer uma ação e vou ficar tranquila. Na realidade, a convivência é difícil, não é? Eu me lembro daquela passagem do filme Nosso Lar, que todos assistiram, onde o André está ansioso para vir à Terra ver os seus familiares, e aí ele está lá na fila esperando, ansioso. Aí quando ele é o último, um dos últimos para serem atendidos, porque ele quer conversar com a... Como é que é o nome daquela irmã? Quem que lembra do nome? Eu não me lembro. E aí ele está aguardando na fila, de repente ele ouve esse espírito superior conversar com uma outra companheira, e ele pergunta, fala, mas e quanto de bônus horas você tem? Eu vejo aqui na sua ficha que você trabalhou em tal lugar, ficou pouco tempo. Ah, mas lá eu não conseguia, as pessoas eram muito difíceis. Ah, mas você foi para um outro lugar. Ah, lá também não me encaixei. E aí ele começa a fazer uma relação. Na realidade, a mulher queria, né, ser atendida, mas ela não fez o mínimo de esforço, né, para participar dos trabalhos. E aí o André percebeu que ele tinha que começar a adquirir bônus hora para ele ter méritos para que os seus desejos fossem alcançados. Então nós somos igual aquela senhora, né? A gente fala, mas eu queria fazer a caridade, mas o grupo lá é difícil, outro grupo é desorganizado, tem uma pessoa lá que não é assim. Então a gente precisa ter o entendimento que a prática da caridade é o exercício do amor em ação. E ele começa com as pessoas que eu estou convivendo. Para depois, em segundo plano, eu dar pão, eu fazer a cesta básica, eu dar o café, eu dar a roupa, tudo que for necessário. Então, a gente tem que ter esse entendimento da profundidade fora da caridade na nossa nação. Porque ela começa primeiro dentro de nós. Eu estou apta a realizar o serviço e aceitar o serviço na forma como se apresenta? Ou eu quero o serviço do jeito que eu quero? Do meu jeito? Que satisfaça o meu egoísmo? Então esse é o primeiro ponto, né? E aí nós continuamos. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se faz aos outros quanto queria que os outros lhe fizessem. Só esse slide aqui já dá muita reflexão, porque outra importante lição, que a gente interrogue. Então a gente primeiro tem que conhecer a si mesmo, né? Olhar para dentro de nós. O que realmente eu quero realizar? Qual é o trabalho que eu quero fazer? Como eu vou fazer? Como eu vou me portar? Quanto de renúncia eu pretendo realizar para alcançar o objetivo que é esse determinado trabalho? Eu estou relacionando esse trabalho à prática da caridade. Então é muito interessante, porque a gente às vezes tem algumas, eu não estou fazendo crítica de forma alguma, mas tem algumas pessoas que começam super animadas a fazer um trabalho e tal, aí eu só fico observando, porque às vezes começa super animado e vai passando e a pessoa já para rapidinho. Qual que é o diferencial? Às vezes aquele que começa tímido, vai se envolvendo, vai entendendo e vai cada vez mais abraçando e se comprometendo com o trabalho. Que esse que é o nosso objetivo, né? Que a pessoa realmente esteja junto no trabalho, porque o trabalho do Cristo
não é de uma pessoa, é de muitas pessoas. E o Cristo precisa de braços. Então quem busca o homem de bem, quem busca o exercício dessa transformação, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem consciência de que todas as pessoas que nos rodeiam são necessárias. A gente está junto para se desenvolver, para a gente crescer, para a gente aprimorar os nossos conhecimentos e especialmente a nossa conduta moral. Sabe que nada sem a sua permissão, nada acontece sem a sua permissão. Ele submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então, para que a gente observe isso que está no Evangelho, a gente tem que ter em primeiro lugar a humildade. Porque quando a gente tem fé em Deus, sabe que tudo que acontece na nossa vida, seja a dor, a doença, os conflitos, as dificuldades de relacionamento, a gente sabe que tem uma razão. Deus a tudo aproveita, inclusive conflitos, guerras, aquelas situações mais terríveis que a gente tem vivenciado, né? Aí nos jornais, essas inundações que estão acontecendo, a tudo Deus aproveita para dar uma lição nos seus filhos. Então não existe um mal que ele é completamente mau, ele tem um objetivo de aprimoramento do espírito. Quando a gente tem essa consciência de humildade em relação aos desígnios de Deus, a gente enfrenta com maior facilidade a doença, aos problemas. E tem fé no futuro, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos e no decorrer das questões que o materialismo é totalmente contrário ao espiritismo, ao espiritualismo. Por quê? Porque o materialismo, o espiritismo, ele é a fé no futuro da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, se nós temos uma vida de passagem, transitória, eu não posso depositar todas as minhas energias, todo o meu pensamento, todo o meu tempo em questões que são efêmeras. Porque isso vai ficar. Eu tenho que depositar o meu tempo nas questões espirituais, porque é isso que eu vou levar. É isso que vai comigo. Até eu trouxe essa passagem do Lucas, e até 9h30. 9h30. Só para eu não ser a pessoa. Então, o Lucas, né, que foi dos apóstolos do Cristo, que não conheceu o Cristo. E é responsável, né, pela escrita do Evangelho. Ele, tem um livro que conta a história do Lucas, é fantástico. Não é espírita, é médico de homens e de almas. É maravilhoso. Ele conta que o Lucas era uma criança fantástica, um gênio. E ele fez medicina naquela época, mas ele fez medicina porque ele brigava com Deus. Porque ele não aceitava que uma das suas amigas, que ele amava, havia falecido. Então ele não achava justo que aquela sua companheira tivesse falecido tão jovem. Então ele, nessa luta íntima contra Deus, ele queria fazer medicina para curar as pessoas. É lindíssima a história dele. Mas o mais interessante é que nesse livro conta que quando houve, né, ele era criança, ele percebeu que uma luz no céu, houve uma coisa assim maravilhosa no céu, de luzes e estrelas, e eles perceberam todos, achavam que era como se fosse um fogo assim vindo. E foi quando Cristo nasceu. E isso no livro dele é narrado, mas ele nunca presenciou, sempre de longe, mas o impacto da vinda do Mestre, né, no mundo. Então criou esse impacto atmosférico de luz. Assim como alguns livros também contam que a vinda do Chico e outros espíritos de escola perceberam pássaros diferentes nas árvores, naquele momento. Então o impacto da psicosfera de um homem, né, de escola, né, o seu magnetismo,
E a sua iluminação, ele envolve todo o universo, né? Vamos dizer assim, no caso de Cristo, foi uma coisa fantástica. E o Lucas percebeu isso. E é interessante que quando ele estava no navio, quando ele ouvia dizer de Jesus, só que ele nunca encontrou com Cristo. Nunca ele teve a oportunidade de estar junto do Cristo. Mas ele estava no navio e ele sempre curava pessoas, atendia pessoas que falavam do Cristo. E ele ficava e falava, mas quem é essa pessoa? Quem é esse, né, que opera tantas curas, né, tanta coisa? E ele ficava entre a crença e a descrença. E no momento ele estava no navio e houve uma escuridão terrível. E vários livros contam isso, né, que parece que como se o mundo estivesse acabando, assim, uma nuvem escura no céu, e aquilo ficou, de repente, o dia virou noite. Foi quando o Cristo foi crucificado. Então são narrativas, né, evidentemente, que foram escritas muito após o Cristo, né, porque Cristo nunca escreveu nada, mais de 30 anos, mas aí o Lucas, né, para escrever os evangelhos, ele foi, então nessa caminhada de conversas, como a gente diz, nada é por acaso. Então no livro vai contando pessoas que ele foi encontrando, até que um dia ele queria procurar Maria. Então foi através da narrativa de Maria que Lucas escreveu os evangelhos, né? Então é interessante só para a gente. E aí ele fala, né? Não há árvore boa que dê fruto mal, e nem árvore má que dê fruto bem. Bom, então a gente reconhece o homem de bem pelos frutos que ele deixou. Então é fácil, porque falar é fácil. Estudar o Espiritismo é maravilhoso, mas só estudar e só falar não constrói nada. Como a gente diz, as ações arrebanham pessoas. Então o homem de bem, na sua maior essência, ele começa com esse exercício da prática da caridade. Eu posso tentar fazer isso na minha casa, com a minha família, mas é quando eu saio, quando eu busco fora, atender as pessoas que eu nunca vi. As pessoas que muitas vezes não têm aquela educação aprimorada como a gente está acostumado, as pessoas sujas, bêbados, doentes, com feridas. Aí sim, eu estou deixando de lado o aconchego do meu lar para vivenciar o que o Cristo falou. E aí eu trouxe alguns, né? Porque é interessante porque homens de bem não são tão divulgados, né? Mas como notícias ruins, como notícias de violência, como a guerra. Então os noticiários, eles vendem mais com as notícias ruins. Então são muitas pessoas que praticam bem, né? Até eu coloquei homens, né? Poderia ter trazido inúmeras mulheres. Mas é que primeiro, né, eu quis homenagear o seu Hugo, né, que foi um homem de bem. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Minha mãe veio aqui, minha mãe que está aqui nós éramos de Mandaguari, ela vinha, a gente tinha participado do Januar, ela vinha com as crianças, eu vim pequena aqui no almoço com as crianças. Então o seu Hugo, ele teve um impacto na vida de mais de 1000 crianças. Eu não sei os dados exatos, Ana. Que foram 500 meninas. Dizem que é 500, 400, é 500. Então, que ser 500, 400 pessoas diretas e as indiretas. Exatamente. Então vejam, um homem que pratica isso, que faz para 500 pessoas, ele impactou na vida dessas pessoas. Aí a gente pode pensar, poxa, mas eu não consigo fazer esse impacto. Mas às vezes, num diálogo, a gente impacta na vida de uma, de duas. Né? Quantas vezes a gente... O albergue, acho que foi 80 mil, né? Teve um albergue que ele tomava conta também, que passaram 80 mil pessoas. Eu comprei nomes, né? Que estava no dia disso. Alguém? Corrija o número? 70? Então vejam o impacto da ação de uma pessoa sobre as outras pessoas. E que impacta na sua sucessão. Porque quando ele atendeu essas crianças,
e ele deu a ajuda que foi necessária naquele momento, sem julgar, ele impactou na vida sucessória dessas pessoas, né? Porque ele atendeu as meninas que tiveram hoje filhos, família, que foi impactando, porque elas ficaram com isso no coração e nunca mais esqueceram. E normalmente a pessoa que recebe algo e tem essa consciência, essa humildade, ela vai replicar, não é isso? Então vejam, só para a gente pensar, Kardec, né, que deixou para nós esse trabalho, que é a doutrina espírita, que é a doutrina de iluminação, que é o Consolador prometido pelo Cristo, né? Não vou me alongar muito. Divaldo Franco e Chico Xavier, né? O Divaldo, eu coloquei, até na verdade inspirei essa palestra em tantos homens maravilhosos, mas especialmente no Divaldo, porque a gente foi para lá, foi para Salvador. Eu falei para o Geraldo, eu quero conhecer a mansão antes que o Divaldo desencarne, porque ele já está com 96 anos, né? E porque a gente vê em vídeos, a gente vê ali nos canais, né? A gente sempre acompanha o Divaldo nas suas palestras, maravilhoso, né? Com 96 anos, é assim realmente um exemplo para todos nós. Então, o verdadeiro apóstolo do Cristo. E o Chico também, eu não conheci, né, pessoalmente, mas assim, só as obras, o trabalho que ele deixou para nós, o exemplo, não precisa nem entrar em detalhes, né? As histórias do Chico são inúmeras. Mas eu... Essa água é minha? Então, mas hoje, né, a minha homenagem maior é ao seu Hugo e ao Divaldo, que eu tive a oportunidade de conhecer. E é interessante que conhecer a mansão não é a mesma coisa de ver em vídeo, não é a mesma coisa, a gente vai nas conferências, eles passam, é falado, né? Imagina, 76 anos de oratória, ele tem 96, né? E ele conta, né, das dificuldades, porque evidentemente que mesmo aos 96 anos ele ainda tem pessoas que criticam, ainda tem pessoas que não acreditam, que falam, né? Mas só que o trabalho dele está lá, para quem quiser ver. Então podem criticar, ele até, numa palestra que nós fomos lá na mansão, ele até falou que o próprio filho dele o criticou, né, por algo que ele havia dito, e ele ficou, evidentemente, você imagina, ele tem adotados como filhos, né, isso está catalogado lá, 689 crianças, filhos dele, né, que não tinham pais, e a mãe é sempre Alta de Souza. E todos os dias 4.000 crianças, né, que estão lá, que tem as escolas, eles têm a partir de 3 anos até o 2º grau. Hoje eles têm, né, um ensino completo, né, só para entrar na faculdade. Então é interessante porque quando a gente entra naquele lugar, parece que a psicosfera é diferente, sabe? Quando parece que você entra num outro mundo, parece que, como a gente ouve falar, né, dos mundos espirituais, parece que a gente está em outro lugar. Então a gente passava nas salas, as crianças todas dormindo. Eu falei, só pode ser, né? Porque quando que a gente vê, daí tem um horário delas todas nas caminhas dormindo, de uniforme, outras brincando, mas é uma coisa tão fantástica que eu não conseguiria, né, narrar aqui com detalhes a grandiosidade desse trabalho. Então quando a gente fala de um homem de bem e no impacto, porque vocês imaginam o impacto, daí a gente está falando do trabalho social, mas ele tem o impacto dos livros e ele tem o impacto das suas visita mais de 40 países, né? E eu não sei, não me lembro a quantidade de palestras que ele já fez. Então, isso também impactou na vida de outras tantas mil pessoas. E aí a gente pensa, não é fácil ser um homem de bem, mas a gente pode começar, né? A gente pode começar sendo bom, a gente pode ser mais humano,
mais benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque a gente também tem uma tendência a falar, não, eu sou espírita, só espírita que é bom. Não importa a religião, não importa a pessoa. Né? E hoje a gente nem fala tanto de homem, o que importa é a pessoa. Nós somos espíritos imortais. Vamos respeitar as pessoas na forma como elas são. Nós estamos passando por um momento de transformação. Não importa que opção essa pessoa tenha, como ela quer se apresentar, não importa, é uma pessoa. Nós temos, eu acho que por conta da nossa intolerância, né, e do nosso desrespeito, nós temos visto jovens que estão querendo se suicidar. E lá na mansão, inclusive, eles tinham uma maternidade e ela foi desativada porque não estão nascendo tantas crianças, eles tinham um custo muito alto, mas eles estão transformando num lugar para atendimento psicológico. Eles têm uma das casas é atendimento psicológico, mas está tão complicado que eles precisam aumentar crianças de 11, 12 anos com ideias suicidas. Vejam como nós estamos vivenciando um momento delicado nesse momento de transformação. Crianças pensam em suicídio, estão se suicidando. E lá na palestra na mansão, eles falaram que uma menina lá de Salvador, da Bahia, né, que a gente chama, uma menina de 13 anos, ficou o dia inteiro na praia e à noite se suicidou. Então nós precisamos vivenciar, e às vezes uma conversa com um jovem, com uma criança, entender, porque a gente às vezes, claro, tem o impacto das redes sociais, da internet, mas nós podemos fazer a diferença, conversando, tentando entender, sem julgamentos. A gente tem uma tendência a julgar, a dar uma sentença. Ah, mas você está assim porque você só fica na internet, ou por isso, ou por aquilo. Sem julgamento. Tentar compreender as crianças, os jovens. Tivemos um evento de juventude espírita, né? Porque às vezes também a gente percebe que no centro tem poucos jovens. E a UNE, juntamente com a Ala Jovem, promoveu palestras em vários centros. E até eles estavam comentando, né, até a minha filha Paola, que coordena a Ala Jovem, e volta e meia vem algum jovem que vai no centro, que está numa situação delicada, está em depressão, tem ideias suicidas, daí sempre a gente encaminha para a Ala Jovem. E ela até fez o final, ela falou, olha, são tantos jovens que vêm, mas são jovens, não são jovens que vêm alegres, que querem participar, na maioria vem pela dor, deprimidos. Teve uma jovem que foi um dia no nosso lar, que ela falou, ela assistiu uma palestra, daí o palestrante era da Ala Jovem também, falou da Ala Jovem, do trabalho e tal, daí ela veio, conversou com ele e disse que era a última chance que ela se deu, era ir no centro aquele dia. E aí ela passou a participar da Ala Jovem. E ontem, aí eu conversei com ela, depois eu fico emocionada. Aí eu conversei com ela um dia que a gente teve uma confraternização, porque eu não participo, né, da ala, porque eu já estou né? Aí eu conversando, ela falou que tocava piano, violão, eu falei, meu Deus, né, super talento, daí eu chamei eu falei, vamos pra gente ensaiar com as crianças lá no Alta de Souza. Gente, a menina em 20 minutos ela tirou a música, tocou com as crianças piano e foi emocionante. Talvez, né, a chance de ter ido na palestra, a gente sabe que nada é por acaso, ter ido na palestra, né, ela também se deu, né, ela teve a ação de ir na palestra, participou do grupo. Então eu falei, gente, um talento desse poderia não estar mais entre nós. Então a diferença é em uma pessoa, duas pessoas. Então a gente procurar olhar o outro, porque às vezes a gente julga o outro. Olhe para dentro dessa pessoa.
Quem vê cara não vê coração. É bem isso, né? A gente não sabe o que se passa. Então a gente julga a ação, o jeito da pessoa, a pessoa não olha para ninguém e fala, aquela pessoa. Imagine as dores que essa pessoa está vivenciando e a gente nem imagina. Então a gente tem que tirar o véu dos nossos preconceitos para olhar a pessoa. O que a pessoa precisa? O que eu posso fazer para ajudar a pessoa, as pessoas, as crianças? É isso que a gente precisa tentar, porque aí começa, né? É um pequeno passo. A gente não vai ser igual a Jesus, muito menos igual ao seu Hugo, nem te falo. Esses são exemplos para a gente fortalecer a nossa fé. Mas é a partir de uma ação que a gente faz a diferença na vida de uma pessoa, de duas, de três, e aí a gente vai continuando, daí a vida vale a pena, né? Então para ser um homem de bem, a gente sabe, a gente tem que passar para as pessoas que as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas, expiações, mas aceitar sem murmurar. E a partir do momento que a gente começa a olhar o outro, a participar de um trabalho, você vê uma pessoa com tanta dor, com tanto sofrimento, que você percebe que a sua dor é pequena, que o seu problema é menor ainda. Porque a gente tem uma tendência a olhar só para nós, para o nosso círculo, para as pessoas que estão à nossa volta, mas tem um universo de pessoas sofrendo, pessoas com fome. O Divaldo, além disso, né, detalhe, o Divaldo, além das pessoas que ele atende, além das palestras, está lá com 96 anos atendendo, não caiu, estava com o braço machucado, ele ainda entrega 5.000 cestas básicas no final do ano. É brincadeira, né? Ele já podia estar falando, estou com 96 anos, já fiz o meu trabalho, estou tranquilo, né? Já vou ficar descansando. Não! 96 anos, ele está fazendo esse trabalho todo. A gente pode perguntar, poxa, mas ganha cesta, ganha tanta coisa do governo, será que precisa de cesta básica? Não importa. Ele está fazendo a parte dele. É isso que importa. Então a gente tentar fazer um pouquinho da nossa parte. Então, né, quem quer ser um homem de bem, né, vamos tentar aí. Então, ele é possuído pelo sentimento da caridade e do amor ao próximo. Faz o bem pelo bem sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre o seu interesse à justiça. E no livro dos Espíritos, não me lembro a questão, mas está que para que a gente consiga progredir, a gente tem que renunciar ao nosso próprio interesse para fazer ao outro. Deixar um pouquinho de lado o nosso egoísmo para tentar fazer um pouquinho. Então é isso, né? Então você sacrifica algo que para você é importante para fazer algo para o outro. E o tio Nilson, né, que já faleceu, foi o grande companheiro do Divaldo. Fiz questão de pôr a foto dele, porque lá na mansão eles falam com muito, faz 10 anos que ele faleceu, falam com muito carinho dele, porque enquanto o Divaldo viajava, né, ele era o arrecadador também, o tio Nilson, mesmo não sendo engenheiro, que ele era marinheiro, ele estava lá no lar o tempo todo, administrando, idealizando construções, né, que é imenso lá. Então as casas, a forma que tem a biblioteca, então ele foi idealizando, então ele foi o grande companheiro de trabalho do Divaldo. E veja, e detalhe, né, que a gente fala, encontra satisfação nos benefícios que distribui. Gente, olhar o Divaldo com 96 anos, ele está a mesma coisa, está mais frágil, claro, né, o corpo, mas então fazer o bem também rejuvenesce. Então, encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar e nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si mesmo. Isso tudo que eu estou lendo está no Evangelho, tá? De tratar os interesses dos outros antes que dos seus, né? Mais uma vez. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Mas a gente não deve calcular. Às vezes, né, a gente
percebe. Diariamente você faz algo bom, mas aquela pessoa que recebe não tem naquele momento de entendimento nem para agradecer. E a gente vê isso. Às vezes não tem compreensão, mas eu fiz a minha parte. Não importa como a pessoa vai receber aquilo. É nesse sentido, porque eu já vi também muitas pessoas desistirem e falar, eu não vou fazer mais isso. As pessoas são mal agradecidas. Será que o Divaldo pensou alguma vez que um dos seus 689 filhos seria ou não mal agradecido? Às vezes a gente tem 1 ou 2 que são mal agradecidos, 3. E nem por isso você vai deixar de amar os seus filhos. Então, a mesma coisa, nem por isso você vai deixar de amar o seu próximo. Naquele momento ele não agradeceu, ele não ligou, ele achou que era sua obrigação, e daí eu fiz a minha parte. Pode ser que ele receba a cesta e venda para adquirir droga. Pode ser, mas é com ele. É com ele e Deus. Não importa. Então, homem de bem em todas as circunstâncias. A caridade é o seu guia. E tá aí os dois, né? Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado, conforme houver perdoado. No Livro dos Espíritos tem 3 palavrinhas que a gente fala que são BIP, né, da prática da caridade, que é benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Então a gente necessita perdoar, né, claro, porque a gente quer ser perdoado, porque nós também temos muitos débitos, muitas dívidas, hein? Mas mais do que isso, o perdão das ofensas significa você ficar mais leve. Quando Cristo fala para a gente perdoar, fala para Pedro, 70 vezes 7, cada pecado, enfim, é porque Ele quer que a gente seja mais feliz. Porque quando você carrega uma ofensa, você fica pesado. Você fica infeliz, porque a gente sempre lembra daquela ofensa, a gente não esquece. Agora, quando você perdoa, você fica leve e você fica mais feliz. E eu relaciono isso do BIP, o perdão das ofensas, talvez seja o mais complicado, acho que é o mais complicado. Então, quando você perdoa, Cristo nos disse para que a gente perdoasse as ofensas, porque a gente seria mais feliz. Porque o Cristo não queria que nós fôssemos deprimidos, tristes. Em nenhum momento a gente pratica a lei do amor feliz, porque nos faz feliz. A gente deve ser alegre, não precisa ficar triste, pesaroso. Não, eu fico feliz. Eu fiz o meu trabalho, alguém não gostou, tá tudo bem, eu fiz a minha parte. Então é assim que a gente vai caminhando, porque daqui a pouco a gente volta para casa, né? Então é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então, eu vou até terminar por aqui, só vou pôr essa fotinha aqui, que é umas fotinhas para vocês verem, que é lá o Divaldo, ele tem esse espírito play, né? Espiritismo play. Então vejam que é uma coisa bem interessante. Aqui tem umas fotinhos, né, que eu tirei até das crianças bem de longe. Ali a primeira foto é das mães que estavam fazendo matrícula com seus filhos, né? Porque tem criança que começa com 3 anos de idade, vai até... E assim, a gente conversou com as mães, o pessoal assim, adora a mansão, é bem... E aí aqui é uma das salas, as crianças todas dormindo, gente, olha que graça. E aí o Espiritismo Play, né, que é agora a plataforma que o Divaldo criou, vejam, porque ele não vai ficar para sempre. E então, para que o trabalho continue, ele criou uma plataforma de streaming, tipo Netflix, que a pessoa paga uma mensalidadezinha para receber os conteúdos e para que eles continuem, né, podendo ter essa manutenção. Aí essa que é da Mansão do Caminho, que ela cuida da parte do canal e tal. Então, é isso que a gente vê um trabalho desse, você fala, gente, e é incrível, eu conheci o Divaldo há mais de 40 anos, bem mais, quase 50. Então, eu falo, gente,
é uma honra, mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus, né? O que esse homem fez nesses anos? Isso que é aproveitar a encarnação. Né? E aí, para a gente finalizar, para não entender demais, lembrando da última ceia do Cristo com os apóstolos, que ele estava ali, imaginando quem iria suceder, e aí ele dá o exemplo que eu acho que é para a gente seguir, né? Nós que somos tentando ser discípulos do Cristo, mas nós somos discípulos do Cristo, em menor expressão, vamos dizer assim. Ele diz, conhecereis que são meus discípulos por muito que vos amardes. Então, mais uma vez, né, ele coloca para que a gente se ame, nós espíritas, cristãos todos, e a gente ame profundamente nosso companheiro, porque só assim nós vamos conseguir um trabalho mais profícuo e um trabalho grandioso, porque a união faz a força. Eu acho que acabou aí, né? Gente, eu agradeço a atenção de vocês, que Jesus abençoe a todos, e cada um de nós, então, pode exercitar a capacidade de ser um homem de bem. A mensagem desta manhã, Gisele, vamos refletir nesse assunto. E nós, o seu Hugo, né, nós tivemos a alegria, o prazer de conviver com o seu Hugo, né? E essas pessoas de bem, eles nos fazem tanto bem, né, que a gente basta estar próximo deles, que a gente se sente aliviado. Né? Eu lembro que o seu Hugo tinha uma salinha ali, que o seu Hugo trabalhava 24 horas por dia, né? No lar, e quando sobrava um tempinho, ele ficava ali na salinha dele. Então, constantemente vinham pessoas com algum problema, alguma coisa, ia conversar com o senhor Hugo. O senhor não precisava aplicar passe, não precisava fazer nada, era só conversa. E muitas vezes ouvir a pessoa, né? Dar toda a atenção para a pessoa, tal. A pessoa saía aliviada. Para ver quanto bem essas pessoas nos trazem, né? E nós espíritas, né? A gente sempre tem uma luzinha também. É muito comum as pessoas dizerem assim, você que é espírita, como que é essas coisas? Fica perguntando e tal, né? E a gente tem facilidade de esclarecer, não é isso? Então, vamos continuar, né? Procurando no nosso dia a dia melhorar cada dia um pouco mais, para que a gente chegue a esse nosso destino. A nossa gratidão a Gisele, que Deus te abençoe e te ilumine sempre.